Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo os dentistas a terem sucesso na periodontia. Ajudo que vocês também consigam que seus pacientes cheguem aos 60 anos com 20 dentes na boca, através de uma boa pério, uma pério de sucesso. De hoje, a gente vai falar sobre casos de dor na periodontia, cálculo recorrente, coisas que resolvem, coisas que não resolvem, situações complicadas na periodontia. E, enfim, tenho aqui dois casos interessantes para compartilhar. Tem uma outra pergunta: bolsa periodontal não dói, não dá dor, porque o paciente não tem nem abscesso, nem gum. A pergunta seria assim: escuta, dor, bolsa periodontal dói, não dói? Quem tem esse tipo de dúvida, se bolsa dói ou se não dói? Enfim, via de regra, nenhuma bolsa periodontal dói, nenhuma. E esse é o problema da periodontia, porque como nunca dói, e não dói porque é uma doença periodontal crônica, ela é lenta e dificilmente o paciente vai ter algum sintoma. O dia que o paciente sentir algum tipo de dor na bolsa periodontal, está significando que isso já virou um abscesso. Abscesso seria uma coleção purulenta, ou quando ele acabou chegando numa situação de inflamação muito aguda, numa situação muito grave da bolsa periodontal, ele acaba tendo dor. Mas, via de regra, não tem dor. Existe uma outra situação que acaba causando muita dor na periodontia, que é a guna. Na guna, nós temos uma situação diferente. É uma dor que, às vezes, o paciente sente assim, com uma dor queimando, não dá para encostar, e é um evento repentino. Quando a pessoa tem um abscesso periodontal, geralmente a pessoa começa a contar uma história de que de vez em quando incha, de vez em quando não incha, fica esquisito, não fica esquisito. Isso é uma história de abscesso, que o abscesso conta uma história de inchaço. E a pessoa com guna, geralmente não. Pode acontecer de quem tem um evento necrótico agudo, ela acabe tendo uma situação de, olha, fiquei muito estressado 15 dias atrás, ficou muito esquisito, sofri um acidente, tive uma discussão, tive um problema muito grande para ser resolvido, e mais ou menos 10 a 15 dias depois, sempre demora algum tempo. A pessoa acaba tendo uma dor aguda, queimando, e não dá para encostar, e um sangramento muito grande. E é engraçado que este sangramento é diferente do abscesso, porque quando a pessoa tem um abscesso, o sangramento do abscesso, ele é quando passa a escova e depois começa a sangrar. E na guna, geralmente é um sangramento que a pessoa sente, que quando encosta, está muito machucado e começa o sangramento. Seria mais ou menos que a gente pensar assim: quando a gente tem guna, a gente vai ter uma necrose, e biologicamente a gente tem uma diminuição da barreira neutrofílica, que dá muita defesa naquela região, e aquilo ali começa a causar um ataque maior de micro-organismos do que a capacidade de defesa que a pessoa acaba tendo. E por conta disso, esse grande ataque com destruição causa muita dor. Seria mais ou menos como se a pessoa passasse a escova numa ferida aberta. Isso é o que a pessoa acaba referindo na GUM. O que é importante a gente saber disso? Primeiro, é muito importante esclarecermos para o paciente que geralmente doença periodontal não dói. E que se você, paciente, tiver fim de chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca, eu sou o dentista que vai te ajudar, e eu preciso que você retorne aqui periodicamente para que você não tenha uma dessas doenças silenciosas. Aí pega o paciente e conta a seguinte analogia: paciente, você sabe que pressão alta é também uma doença silenciosa? Ah, por que pressão alta é uma doença silenciosa? Porque ninguém sente nada. Ah, mas meu vizinho sente dor de cabeça. Quando chegar a ter dor de cabeça, a pressão está altíssima, mas uma pequena alteração da pressão vai estar estragando todos os seus vasos sanguíneos, vai estar estragando o coração. Você sabia disso? E é por isso que os médicos fazem o tratamento da pressão alta cedo,
para não ter esse tipo de estrago. E que esse estrago vai devagar, 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 até que um dia entupa e você vai ter um derrame ou um infarto. Aí conta essa história e transporta isso para a periodontia nos seguintes termos. Olha, doença periodontal é uma doença assim, não dói e tem uma inflamação. O que você vai sentir é quando você fizer a higiene do jeito que eu te ensinar, vai ter muito sangramento e nesse sangramento você pode ter certeza que tem um problema. Se o sangramento não estiver passando, você tem que voltar aqui no dentista, porque eu vou avaliar se tem alguma coisa esquisita, alguma coisa diferente. Porque quando a gente conseguir avaliar que tem uma coisa esquisita e que tem alguma coisa diferente, eu vou conseguir intervir para que você não tenha essa perda óssea, essa perda dentária, que vai fazer com que você comece a perder dentes um atrás dos outros. E a gente precisa dizer para os pacientes que essa história de achar que está economizando no dentista, deixando de ir, é a maior história, maior mentira que tem. Mas o dentista precisa ter esse olhar de prevenção, precisa ter esse olhar. Porque assim, a gente vai para os médicos e tem médicos que têm um olhar preventivista e de promoção de saúde e a gente tem médicos curativistas. Os médicos preventivistas vão sempre te dar uma orientação, sempre. Eu lembro sempre, até hoje, que eu tinha um ginecologista que estava na anamnese dele, estava nas perguntas, perguntar se eu fazia atividade física. E isso pouquíssimos perguntam. Por quê? E hoje já se sabe tão claramente que a atividade física regular diminui gigantemente a chance de câncer. Já é claro, tá? Mas quantos perguntam? Tudo bem, vamos transportar isso para a odontologia. Já é claro na odontologia que diminuir o cálculo dentário diminui a predisposição à doença periodontal futura. Não que o cálculo seja um fator de risco, não está escrito em lugar nenhum que cálculo é fator de risco, mas os estudos longitudinais das populações que não têm acesso odontológico, como a população dos plantadores de chá do Sri Lanka, eles não têm acesso à saúde bucal, mas se observou que depois que eles começam a ter cálculo, a perda óssea começa a ficar muito maior e a doença periodontal começa a ficar mais grave. E é por conta disso que a gente precisa dizer para o paciente, se você tiver cálculo, você precisa vir para eu conseguir manter. Porque se você quiser chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca, que é o que se preconiza como qualidade de vida para um indivíduo, e não é ter meia dúzia de dentes na boca, que meia dúzia de dentes na boca vai começar a ter migração patológica, a pessoa tem que ter uma PPR dento-muco suportada, porque os pacientes, eles começam a entender que se eles perderem os dentes, não dá nada, o dente do fundo não enxerga, então pode arrancar, doutor, pode arrancar. Aí arranca o dente do fundo e no dente do fundo começa a ter sobrecarga sobre os dentes anteriores, começa a ter trauma e piora da doença periodontal. Deixa eu colocar aqui uma pergunta, um comentário interessante que eu queria falar. Olha, recebo pacientes no setor público já com mobilidade. Infelizmente, não temos instrumentos para fazer um planejamento periodontal de raspagem subgengival. E como é que é? E muitos não se importam com isso. É por isso que nós estamos aqui, tá? É por isso que a gente está falando sobre isso, para a gente conseguir mudar nossa conversa para com os pacientes. Porque em algum momento eu sinto que as pessoas que gostam de periodontia, elas ficam desanimadas com a pério, porque, por exemplo, uma fala de um periodontista aluno meu, e ele falou que: olha, professora, eu sou um periodontista que faço prótese, mas eu não quero fazer prótese, eu quero fazer pério. Só que o paciente começa a vir num crescente de situações complicadas e ele começa a perder os dentes sucessivamente porque ele não volta para o retorno. Aí que está a questão. Eu estou aqui para a gente começar
a ter um jeito de conversar diferente. Esse jeito que a gente vai falar com o paciente vai fazer com que ele mude o jeito de pensar, e isso é um processo educativo. Isso é mudança de cultura, ou isso é uma transformação que a gente vai fazer para o paciente na medida que a gente mudar a cultura da nossa prática clínica, transportando lá para a medicina, tá? A mudança da cultura da prática clínica é um médico que pergunta se a gente come direito, se a gente tem uma alimentação variada, se a gente come menos besteira, se a gente faz atividade física regular. Pronto, é isso. Se toma sol para ter vitamina D. Hoje os estudos para vitamina D já estão tão claros, tudo bem. A suplementação pode ser perigosa, manda tomar sol. Ah, tá na quarentena. Escuta, se você não tiver uma fresta de sol para passar na sua janela, ela já é suficiente. Se você não mora, então você não mora numa casa, está num presídio. Vai lá no térreo, vai na rua, vai de máscara, fica paradinho tomando 10 minutos de sol para ter captação de vitamina C em qualquer área de pele exposta. Não precisa de muito, e não precisa de muito tempo. E é isso que a gente começa a ter, que é o olhar de promoção de saúde, é o olhar de prevenção, que é isso que a gente vai começar a falar. Então, eu estava falando aqui sobre bolsa periodontal, sobre abscesso periodontal, sobre dor na periodontia. A gente precisa começar a ter a conversa de que é importante que não tenha cálculo, não tenha sangramento quando escova. E assim, a gente começa a ter uma conduta reativa e curativa a partir do momento que o paciente chega. Porque quando chegou, não tem muito mais o que fazer. Porque, por exemplo, se o paciente tem meia dúzia de dentes na boca e tem mobilidade, o que é que tem para fazer? O máximo que tem para fazer é fazer um reembase maravilhoso naquela PPR se tem, é fazer uma esplintagem, uma contenção nos dentes remanescentes que é conseguir fazer uma terapia periodontal de suporte maravilhosa no que tem, é o melhor que dá para fazer com o que sobrou. Mas esperar a situação chegar a essa situação ruim, deixar que o paciente perca dentes por N motivos que forem, para que depois a pério conserte uma mobilidade que é difícil de consertar, aí a gente começar a ser muito reativo. Seria mais ou menos, olha outra história para a gente contar para o paciente. Seria mais ou menos como se nós fôssemos os médicos do câncer, os oncologistas, e a gente se dedicasse somente ao tratamento, só ao tratamento, só ao tratamento, e a oncologia não se preocupasse na prevenção do câncer. Por que a oncologia se preocupa tanto com a prevenção do câncer? Porque o tratamento é penoso, caro e complicado. Tem tratamento? Tem que ter. Mas, enquanto não se fizer campanhas de prevenção, a gente vai continuar tendo cânceres que são tratamentos caros e complicados. Para nós também é caro e complicado. Agora, para quem é dentista que está me escutando, quero falar mais uma coisa. E por muito tempo a periodontia ficou numa situação de que pério não dá dinheiro, pério não dá retorno, o paciente não quer voltar. Nós, do Periodiária, através do método Periodiária, e isso a gente faz, o paciente fidelizar, o paciente entender o quanto isso é importante, e a gente consegue pacientes fidelizados por décadas. Eu tenho pacientes fidelizados por décadas, e eles vêm. E os meus pacientes e os meus alunos também estão tendo esse resultado. Como? Com essa mudança de cultura que eu estou falando aqui para vocês. A partir do momento que a gente muda a cultura, que a gente muda a chave da pessoa conseguir entender que é possível fazer diferente para a sua própria saúde bucal, tudo fica diferente, para nós não virarmos dentistas reativos. Ah, e agora que chegou essa situação, eu não tenho nada para fazer. E olha, isso é muito desmotivador na odontologia, porque a gente começa a falar que olha, não tem mais o que fazer, olha, agora que chegou nessa situação, né, que nós podemos fazer? Não tem muito o que fazer. É por isso que a gente tem que antecipar para todos os pacientes que chegarem na nossa vida clínica um outro olhar. Olha só a pergunta aqui, olha. Qual a rotina que eu falo para retornar? Aí eu quero falar uma coisa interessante, uma coisa bem importante que a gente observou, tá? O que não funciona? Não funciona mandar o paciente voltar de 6 em 6 meses. Funciona. Não funciona a gente falar para o paciente, olha, vai lá e agenda, daqui 6 meses deixa agendado, a gente vai te ligar. Não funciona. Quem já fez isso
e percebeu que não funciona, então o que existe para a gente conseguir ter rotina para o paciente retornar não é um protocolo, é um processo de mudança cultural, é um processo de mudança educativa. A gente precisa pegar tudo isso que eu vou falando e a gente precisa ir introduzindo isso para o paciente. A gente pode até impor, mas ele não vem. Aí, ou ele diz que vem e no dia ele não vem. Aí você tem um outro problema, que é a agenda esburacada, tá? Deixou lá marcado, falou para o paciente vir e não veio. Você tem um outro problema, a sua assistente ou quem quer que seja que esteja encarregada de mandar o paciente voltar ou de entrar em contato com o paciente, vai entrar em contato com o paciente e o paciente não vem. Sabe por quê? Porque você só achou que o protocolo é o paciente voltar. E não é culpa de você, sabe por quê? Porque eu aprendi isso. Ó, o paciente tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Tem que voltar. Por quê? Para quê? Se isso não fizer sentido na cabeça do paciente, ele não volta. O que é que a gente precisa fazer para ele voltar? Ele precisa entender dentro do seu coração que o que você faz é importante, é diferente e isso vai fazer com que realmente ele consiga manter os dentes até o fim da sua vida. É possível fazer isso? Claro que é possível, a ciência já sabe. A ciência sabe, mas a transposição entre aquilo que está na ciência para aquilo que a gente consegue fazer tem um abismo. É isso que é a minha proposta do Peridiária. Fazer com que a gente fale para com o paciente de forma que ele realmente entenda, ele tenha isso gravado no fundo do coração, que a doutora falou, no fundo da mente, que a doutora falou, e ele volta de verdade. Quer saber? A gente tem assim um marcador para a gente fazer o paciente voltar, para saber se a gente está eficiente nisso, que é o seguinte: quando a gente começa a ter pacientes que perguntam, doutora, será que não está na hora de eu voltar? Será que não esqueceram de me avisar? Quando você começa a receber esse tipo de recadinho, significa que você está conseguindo transmitir a cultura de por que é importante que ele volte, o que é que você vai fazer nesse retorno e qual é o princípio desse processo de manutenção periodontal. É muito importante colocar isso. Aí volta. Como alguém falou, fator motivacional. É isso que tem se falado muito, tem se falado muito, se falou muito e depois parou de falar. Por quê? Porque parece tão simples de fazer, é só tudo isso que tem que fazer. E não é, né? Enfim, tem outra pergunta aqui para responder, que é, olha, estou com um paciente que faz um acompanhamento, mas eu acho pouca melhora. Ele apresenta muito tártaro sempre. Quem já pegou o paciente que você trata, que você acompanha, e nem sempre você percebe melhora, e começa a ficar uma sensação de que o que é que está acontecendo de errado, que parece que melhora e não melhora. E apresenta muito tártaro sempre, cálculo recorrente, olha só. Muitas retrações e é fumante. Quanto tempo devo orientá-lo a retornar? E devo prescrever um bochecho? Muita pergunta ao mesmo tempo. Então, destrinchando essa questão é assim, o paciente faz um acompanhamento, e se o acompanhamento por si só bastasse, era só a gente dizer, toda vez que vem cálculo, vem. Mas, doutora, por que eu tenho tanto cálculo? Ah, é porque você não escova direito. Então, você institui um método de higienização e o paciente começa a escovar mais, a escovar melhor, e daqui a pouco ele começa a ter menos cálculo, ou o paciente retorna, e sempre que ele retorna tem muito cálculo. E aí a gente fica assim, ah, mas eu estou escovando do jeito que você me ensinou e continuo com muito cálculo. O cálculo pode estar relacionado principalmente a duas situações. Uma delas, que já se sabe na literatura, é que o biofilme presente ele vai se mineralizar entre 2 a 14 dias. Para quem forma cálculo muito rápido, se naquela região ele não removeu aquele biofilme, em 2 dias vai formar cálculo. Em 2 dias mineraliza. E eu não tenho ele aqui. E a Oral Box já está distribuindo, tá
tá vendendo alguns kits para que ele consiga tirar, são espátulas metálicas flexíveis, molinhas, ou seja, ele não vai se machucar, mas ele vai conseguir remover o cálculo por ele mesmo, quando ele formar. Mas a questão do cálculo também não é a questão. Cálculo também não é doença. Desde que o dentista consiga manter isso de uma forma que ele não tenha doença periodontal, o cálculo não é necessariamente o problema. E a segunda situação é que os pacientes que eles vão para uma boa medicina preventiva, que são todos aqueles que vão para aquela medicina de longevidade, que fazem suplementação vitamínica sob dosagem. Então, tem uma área da medicina, tem uma área da odontologia também, tá? E a professora Patrícia Regina que acaba falando sobre isso. E eles fazem suplementação de minerais, de vitaminas, e isso equilibra o metabolismo de cálcio fosfato. Isso não é científico, mas a gente observa clinicamente uma redução da formação de cálculo. E que talvez isso explique por que as crianças que têm um equilíbrio de homeostasia melhor não têm tanto cálculo e os mais velhos têm. Então, duas coisas: melhor higiene e alguma coisa tem desequilibrado na pessoa para formar muito cálculo. E tem outras coisas, tá? Que são os dentifrícios à base de citrato de zinco, que é ou o Prevent ou o PerioGard. E o citrato de zinco, de fato, isso é científico, diminui a deposição de minerais. E olha só, né? Além de não melhorar, ele tem cálculo e ele tem muitas retrações e é fumante. Ele tem muitas retrações porque ele é fumante. Porque o tabagismo, além de piorar toda a condição sistêmica, pode ser o tabagismo que forma cálculo? Não é científico isso, tá? Mas eu acabei de falar que toda pessoa que depois que passa por um processo de reequilíbrio de minerais, vitaminas e tudo mais, ele acaba tendo uma menor formação de cálculo. Tem menor formação de cálculo, tem menor inflamação e tem melhor imunidade. Tudo melhora como consequência. Não é que a gente vai mandar fazer esse tipo de tratamento para não ter cálculo. A gente vai fazer esse tratamento para que ele tenha uma melhora sistêmica. E na melhora sistêmica, a gente observa que ele vai ter cálculo. Como eu falei, o cálculo não é doença. A gente não tem o objetivo de tratar o cálculo, mas o cálculo é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada. Pode ser que ele também precise entrar num programa de manutenção, porque se ele forma muito cálculo, ele está com a microbiota em desequilíbrio. Por quê? Porque quando ele tem uma microbiota predominantemente periodontopatogênica, ele vai ter bactérias que fazem metabolismo anaeróbio e o resultado desse metabolismo é um pH básico. E no pH básico a gente tem deposição de minerais. Outra coisa, então, ou seja, tem cálculo que está tudo errado. Aí esse paciente, ele ainda por cima, ele é tabagista. Quando o indivíduo é tabagista, ele tem, além de todas as coisas que intoxicam a proliferação, a capacidade de adesão, isso já é muito claro na literatura, das células epiteliais, ou seja, o epitélio não funciona direito, não prolifera, não gruda e morre. Fibras colágenas não proliferam e também sofrem apoptose. E, além do estresse oxidativo, da quantidade gigante de radicais livres que a pessoa produz, aquilo ali começa a destruir o próprio tecido. É por isso que tem retração? Obviamente, é por isso. E o tabagismo vai diminuir a tensão de oxigênio no local, e nessa diminuição de tensão de oxigênio, ele vai começar a ter uma maior proporção de anaeróbios. Por quê? Porque ele tem um ambiente anaeróbio mais propício. Pronto, tudo ruim. E é por isso que eu coloquei no post do feed também que a gente precisa orientar o paciente a fazer uma diminuição do tabagismo. A cessação do fumo é muito importante para que a gente consiga ter esse paciente em equilíbrio, para que a gente consiga ter sucesso. Porque se o paciente continua fumando, não dá sucesso, tá? Ou o paciente desiste da gente, ou a gente desiste dele. Estou falando dessa situação que começa a dar problema, não resolve. Porque o paciente volta, não resolve o problema, a doença não para, o que a gente vai fazer? E mais, quanto tempo devo orientá-lo para fazer quanto tempo devo orientá-lo a retornar? O retorno é sempre individualizado para cada paciente, para cada necessidade. Pior controle de placa mais perto, melhor controle de placa mais longe, melhor doença, pior doença, são muitas variáveis. Condições sistêmicas, não tem uma data certa e amarrada.
E devo prescrever um bochecho por quanto tempo? Aí aqui o bochecho é outra coisa que dá muito pano para manga, dá muita conversa. É pensar que se você não conseguiu resolver, vai existir um bochecho mágico que vai resolver o problema. Então, preciso dizer que sinto muito, não existe um bochecho mágico. Quem é paciente que está me ouvindo, por favor, procura um dentista periodiária e o dentista periodiária ou entra ou manda uma mensagem, manda um direct, manda um e-mail, que a gente vai conseguir orientar onde vai ter um dentista periodiária perto de você. E não existe um bochecho mágico que vai resolver a situação, porque o bochecho, ele pode fazer parte de uma terapêutica. Não, a gente não pode usar um bochecho quando não sei mais o que eu faço, e nesse não sei mais o que eu faço, prescrevo o bochecho, vamos ver se melhora. Ele vai melhorar, e ele vai melhorar temporariamente durante o uso daquele bochecho, e olha lá, porque eu vejo muita prescrição inadequada. Está prescrevendo enquanto a doença de base ainda não está resolvida. Não resolve. E é por isso que a gente precisa fazer um tratamento bem feito, conseguir controlar a microbiota, conseguir controlar a doença, e aí o bochecho vai caber como parte da terapia. Não é porque o paciente não está tendo resultado que ele vai fazer um bochecho. Ele talvez vai mascarar toda a doença de base. A coisa mais importante para esse caso desse paciente é a gente dizer que ele precisa fazer a cessação do tabagismo, do hábito do tabagismo. Para quem não sabe, o SUS tem tratamento gratuito para tabagistas. No site do Ministério de Saúde tem orientações para profissionais de saúde que possam ensinar os pacientes a parar de fumar, porque se o paciente não parar de fumar, a gente não vai ter sucesso. E o paciente fumante sabe que ele precisa parar de fumar. Às vezes ele sabe e ele não quer, mas quando ele sabe que ele precisa parar de fumar e ele quer parar de fumar, e se ele encontrar ainda um profissional que consiga dar um empurrãozinho, dar orientações, ele vai conseguir parar de fumar. Houve um estudo, agora eu não lembro da estatística, mas era uma estatística alta, onde os dentistas que orientaram em relação à cessação do tabagismo conseguiram altíssimas taxas de sucesso. E nisso faz muito bem, porque os dentistas conseguem sucesso, conseguem resultado, porque a gente tem bastante, a gente tem bastante, relativamente aos outros profissionais de saúde, a gente tem bastante tempo clínico para ir falando para o paciente a importância disso, a importância da cessação do tabagismo. E mais uma pergunta aqui, e nesse caso, o bochecho faz com clorexidina? Com clorexidina, em momentos onde a gente deseja um controle químico da microbiota para melhoria dos resultados. E isso vai ser temporário, não pode ser definitivo. Tem que falar para os pacientes que não pode passar na farmácia e comprar o bochecho. Porque eu que estou aqui nas redes sociais, eu ouço muito paciente dizer que eu sempre tenho sangramento, mas se eu faço o bochecho tal, o sangramento acaba. Sinto muito dizer, mas o paciente está tampando o sol com a peneira, porque está pegando uma peneirinha para tampar o sol e não está nada, está mascarando a doença periodontal. Faz uma sombra, mais ou menos, melhora mais ou menos, mas não melhora em nada. E vou dizer outra coisa, é responsabilidade nossa, como cirurgiões dentistas, poder orientar isso. E se o cirurgião dentista está deixando esse espaço de orientar o paciente o que ele deva ou não deva fazer, a gente está só no curativo. E a gente está só dentista curativo, a gente não vai estar conseguindo resolver o problema, e a gente continua fazendo aquela terapêutica de quando ele vem, o dente está mole, eu extraio. Aí o outro dente fica mole, eu tiro o outro. Ou eu trato o paciente tabagista, não tenho resultado, fica o paciente frustrado comigo e fico eu frustrada também. É preciso deixar com muita clareza e conhecer com muita clareza quais são os malefícios do tabaco. E nesse malefício do tabaco, o que é possível que ele faça para que ele consiga ter melhora, né?
E assim, olha, ganha, olha só que lindo, ganha o paciente para a vida toda se conseguir cessar o fumo. Isso aí, ganha mesmo. E aí, assim, algumas sugestões, tá? É dizer de uma forma muito positiva o que ele vai conseguir, se ele assim desejar. Orientar para o paciente que existe tratamento gratuito, talvez não agora na pandemia, mas que existe tratamento gratuito para a cessação do tabagismo pelo SUS. Para profissionais de saúde, existe uma plataforma de orientação para a cessação do tabaco, que os profissionais da saúde podem estimular que psicologicamente possam parar de fumar por todos os benefícios para o corpo todo que ele vai ter. E que inclusive para o periodonto, porque senão ele vai ficar doente, banguela, ele tem um alto risco de ter infarte, derrame, ou seja, chega numa situação, aí conta assim, pega pela emoção, tá? Olha, sabe seus filhos, se ele tem filho, tá? Sabe sua esposa? Pois é, eles não vão te ter. Ou talvez, se eles tiverem você, se você tiver um derrame, você tem a chance de ficar paralisado pela metade do corpo e alguém da sua família vai ter que cuidar de você pelo resto dos seus dias por conta desse hábito do tabagismo, do vício do tabagismo. E que se você tiver um problema, então, no coração, talvez você seja daqueles que não possa subir escada porque você seja cardíaco, que não pode sofrer emoções fortes, nem boas nem ruins, porque você seja cardíaco. Então, quem tiver na sua família uma notícia muito boa, não pode te contar, porque senão você passa mal. Se tiver uma notícia muito ruim, você não vai ficar sabendo, porque você pode ficar passando mal. Vai estar sabendo que morreu alguém quando já estiver morto, enterrado, passou, porque você não pode receber esse tipo de informação. Aí eu falo bem assim, bem olho no olho, converso, como isso é sério. E digo para o paciente que isso ele pode fazer, ele pode querer, ele pode mudar. Se o paciente tem condições, existe a terapia cognitiva. Terapia cognitiva é uma psicoterapia, uma modalidade de psicoterapia bem específica. Para aquele paciente que fala assim: olha, eu nunca tive vontade de fazer terapia, nunca tive vontade de fazer nenhuma coisa ou outra, eu vou fazer psicoterapia, mas esta terapia é igual, tenho trauma de dirigir, tenho medo de acidente, tenho medo de não sei o quê. Vai fazer uma terapia muito focada para o tabagismo, chamado terapia cognitiva. Pode mandar para o médico? Pode. O médico vai fazer uma prescrição de medicamentos. Então, esta é a opção medicamentosa. Boa porque funciona, menos boa porque o meu paciente estava super controlado periodontalmente. Meu paciente ex-tabagista, já tinha dado mais de 1 ano, tudo melhorou, e aí ele começou a ter problemas em casa, problemas familiares. Quem não tem problema familiar? Ele voltou a fumar. E ele fala: doutora, já que eu já parei de fumar, eu consigo parar de fumar de novo. Mas agora não dá, porque está muito difícil. Sim, agora não dá, que está muito difícil, mas as lesões de furca dele vão progredir e ele vai perder os dentes. Você vai perder os dentes. É isso que eu estou falando para o paciente. E o paciente precisa estar ciente disso. Nesse momento, um termo de consentimento, ou nesse momento, um consentimento assinado no prontuário, pode ser de auxílio para ele. E assim ele vai estar sabendo de todas essas coisas que eu estou falando para ele. E assim ele vai ter alguma proposta de pensar ou repensar. E nem sempre ele vai conseguir parar de fumar de novo. E ele certamente, se ele parou por via medicamentosa, que também funciona, ele vai ter que voltar a tomar a medicação, que é cara, para ele parar de fumar. Mas enquanto ele não tiver o problema familiar resolvido, e quem não tem problema familiar, e ele não passou por uma psicoterapia para conseguir lidar com o problema familiar, porque a forma que a pessoa consegue lidar com o problema é através do tabagismo, ele não vai conseguir. Então, são coisas que a gente precisa pensar e eu só trago, porque isso é olhar para o paciente como um ser humano. É a humanização da odontologia e é o que resolve, né? Deixa eu ler aqui uns comentários. Já participei do grupo de profissionais no SUS, mas infelizmente poucos continuavam. Claro que poucos continuam, é natural. E a gente não precisa ficar se preocupado com os outros, tá? Vamos participar nós. Quem quer vai estar lá e faz,
porque em algum momento a pessoa vai estar convidada a viver com o seu possível insucesso, seu possível fracasso, ou seja, eu quero parar de fumar, falo que vou parar de fumar e não paro, não consigo, difícil. E isso é lidar com o seu fracasso. E é por isso que a pior coisa que um profissional de saúde vai falar é falar assim: escuta, não parou de fumar por quê? Aí você está apontando o dedo e tá ajudando a doer mais a ferida do insucesso dele, do fracasso em parar de fumar. Vai conseguir parar de fumar quem conseguir parar de fumar. O importante é estar no esforço, no empenho, né? Olha só, no SUS tem tratamento medicamentoso e grupos periódicos, que aliás são sempre emocionantes. Olha que legal. Geralmente de uns 15, 9 conseguem parar. Olha só, mais de 50%. E tem muitas técnicas a passar para o paciente e ele adora essa ajuda. Olha que legal. Olha que legal esse relato, muito obrigada. E é isso que a gente precisa saber, porque os pacientes têm uma grande melhora, os pacientes se sentem amparados porque tem alguém que acabe ajudando, tá? Queridos, é isso por hoje, essas são as dúvidas de hoje, muito obrigada pela participação, muito obrigado por mandar as suas dúvidas respondidas coletivamente acabam ajudando muitas outras pessoas, e a gente precisa resgatar essa odontologia preventiva que eu sempre ensino de um jeito a conseguir ter lucratividade na periodontia através do periodiária. Porque não basta só querer falar ou viver de amor, eu amo pério, adoro, pena que os pacientes não reconhecem, pena que o paciente não volta, pena que nada. Isso tem solução. Fica aqui, acompanha no periodiária, esta é a nossa proposta e eu também queria saber você tem, se você teve algum sucesso, se você teve algum resultado, manda um direct ou e-mail, vou ficar mega feliz em saber. Ah, tem alguém comentando aqui no Facebook que no SUS tem auriculoterapia. E para quem não sabe, eu sou auriculoterapeuta e faço auriculoterapia nos meus pacientes tabagistas também. Isso é um valor agregado que a gente acaba colocando. Nem todo SUS tem auriculoterapia, mas a auriculoterapia é uma solução maravilhosa para o tabagismo, inclusive para os diabéticos, para os ansiosos, para os irritados, para os estressados, para pós-operatório e para vício. Melhora demais. Muito obrigada pela lembrança. E é por isso que eu trago a Lirane Suliano, que é a minha amiga, e que a gente consegue fazer isso para ter resultado para todo mundo, né? Queridos, muito obrigada pela participação mais uma vez e compartilhem esses vídeos se vocês acharam que isso foi relevante, porque a periodontia, cada dia eu tenho entendido melhor isso, é um trabalho em equipe. Quem gosta de pério, quem quer viver de pério, tem que compartilhar isso aqui para a sua equipe, para falar assim, olha o que eu estou acompanhando, olha o que eu penso. E você pode falar para a pessoa, mas se você quiser, deixa que eu fale. Então, compartilhe esse vídeo com a sua equipe, principalmente se você tem pessoas que são super especialistas na equipe, porque às vezes as pessoas gostam muito de trabalhar com cirurgia, com reabilitação, então eu te convido a compartilhar isso, para que as pessoas saibam que é você que gosta de fazer isso, e que você pode trabalhar em parcerias. Esse é o melhor modelo para que tudo isso seja sustentável e que seja você que está me ouvindo aqui, o dentista, a introduzir essa cultura de prevenção na vida das pessoas. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Manda aqui suas perguntas, manda aqui os seus resultados, que eu fico super feliz em saber, seja por direct ou por e-mail, tá bom? Gente, tenham um lindo dia e até mais.